quais são os sinais que uma pessoa emite que leva à questão do suicídio. Isso remete àqueles fatores de risco. Mas, ainda atuando na prevenção, aí eu vou complementar a pergunta: quais as ações protetivas, não só para a família ficar atenta, mas para a família, de uma forma geral, fomentar? E onde que a Casa Espírita atua nessa forma, né? Atua nessa veia? Aí vocês ficam livres, podendo começar lá pelo Ivo, vindo para cá, ou começar pelo Tênis, indo para o Ivo, porque eu preciso do viés da Casa Espírita e preciso do viés familiar, tanto na medida protetiva quanto no impulsionamento de ações de blindagem, né? Mesa redonda é tipo um pinga-fogo, né, bicho? Exatamente, essa parte é a parte mais difícil, não é? Que não tinha, algumas aqui não tinha nem como a gente conversar, que eu recebi na última hora. Exatamente. Ora bem, nós fomos falando muito dos sinais de alerta que devemos ter enquanto durante as palestras de domingo e nas palestras de quarta-feira, e fomos falando aqui e com alguns dos exemplos, mas geralmente são a ideia de começarem a verbalizar que não andam bem, pessoas começam a andar mais tristes, afastarem-se, não quererem convívio, com comportamentos diferentes daqueles que são os habituais, com respostas que nós achamos que não fazem sentido nenhum, mas que no fundo, se nós formos analisar, não são respostas muito comuns nem muito frequentes daquela pessoa, evitam o contacto com os outros, que quando são confrontadas com perguntas muito diretas, fogem, tentam afastar-se naquele momento. Há uma tristeza, há um desinteresse pelo trabalho, há um desinteresse até muitas das vezes pelas coisas que gostavam e que gostam muito, como filhos, família, os amigos. Portanto, há um conjunto diverso de sinais que podemos estar atentos, mas que também diferem muito de pessoa para pessoa. É importante conhecermos, é importante estarmos atentos. E é muito curioso que lembro-me de um caso em que o único sinal que a pessoa tinha não era a apatia, era a agressividade. A forma como se comportava com o outro, como se dirigia para a família, para os filhos, que era a forma que ele tinha de expressar o seu mal-estar interior. E quando perguntávamos o porquê, o que é que sentia, ele dizia: não sei, mas nada me serve, tudo me irrita, estava uma insatisfação constante. Este é um dos principais sinais que vamos estando atentos. Quanto ao papel da Casa Espírita neste processo, ora bem, aqui eu acho que é importante trabalharmos, enquanto casa, na formação das pessoas que estão, por exemplo, no atendimento a estas pessoas. Sensibilizar para isto, para esta temática, formar, compreendermos esta questão espiritual do assunto, os temas, a visão sobre o suicídio, mas também destes fatores e destes sinais mais evidentes, porque eu costumo dizer isto muitas vezes: é muito fácil falar de suicídio para espíritas, mas falar de suicídio, de esperança, para quem não acredita na vida para além da morte, ou para quem está a viver um momento de apatia, de tristeza, é muito difícil. E acho que isto, quem trabalha na área da saúde, compreende no dia a dia, porque nós temos que conseguir chegar à pessoa, ao doente, da forma que ele nos vai deixar, não usando a palavra espírito, reencarnação, não usando a palavra vida para além da morte, ou a expressão vida para além da morte. Temos que conseguir chegar através daquele espaço que as pessoas nos deixam e que muitas vezes é um assunto, aquilo que lhes dá prazer, daquilo que gostavam de vir a ser. O que é que mudou neles, na vida deles, o que é que sentiram diferente, gostariam de fazer diferente, e a partir daqui começar a construir uma relação de confiança para que a pessoa se vá abrindo, e no fundo, depois, tendo nós cientes as potencialidades e a capacidade que podemos e devemos ter de despertar no outro o seu potencial, as suas forças, os seus aspectos mais positivos, trabalhá-los, dar-lhes esta confiança, dar-lhes esta motivação, orientá-los para a procura de um médico e depois, então, em conjunto, lá está, despertar e valorizar as potencialidades humanas, a tal
tal ciência positiva e buscar aquilo que de bom eles têm e conseguir, de forma discreta, sem nomes, sem títulos, fazerem eles sentirem que têm e que são capazes de mudar. Não sei se foi muito claro, se não... Foi ótimo, eu acho que você falou muito bem. Eu acrescentaria também, a gente fala muito do adulto, mas a criança, como ele falou da agressividade, a depressão em criança vem com a agressividade. É um fator que precisa ser levado em consideração quando a criança está muito agressiva. Então, por falar da agressividade, eu me lembrei disso. E lembrar também, quando estiver atendendo, a gente, no Evangelho ali, no próprio livro, a gente tem vários casos de pessoas que tentaram, que têm a ideia suicida, perda de entes queridos, e passar a visão do espiritismo, passar a visão do que os espíritos respondem também, eu acho isso importante nesse momento aí para todos. Só para complementar. No tocante à casa espírita, essencialmente o trabalho de atendimento fraterno. Um grupo de companheiros e companheiras devidamente estruturado, ouvindo o público, tendo essa percepção, conforme já foi dito aqui, no caso de haver a necessidade da assistência médica, para manter, se já estiver recebendo, manter a assistência médica que está recebendo. No caso, se não buscou ainda, que procure, tá? O trabalho da casa espírita é um trabalho que nós vamos realizar numa outra vertente e buscar, nesse diálogo com as pessoas, falar essencialmente sobre vida espiritual, naturalmente usando do bom senso, para não querermos de forma nenhuma convertermos ninguém. Nós não precisamos disso, converter, fazer a pessoa ficar espírita, de forma nenhuma, numa linguagem muito aberta, muito fraterna, né? Levar com que a pessoa reflita sobre a vida já é um passo. Um grande número de pessoas, às vezes, que aparecem na casa espírita, experiência de atendimento fraterno, muitas vezes eu pergunto, são católicos. Católico não praticante, a maioria das pessoas, ou materialistas, tá? E, às vezes, nós dialogamos nessa temática. Ah, você pensa assim, então você aprendeu isso, e a gente vai conversar, tá? Levar com que a pessoa possa. E esse atendimento, por vezes, ele precisa ser seriado. Às vezes a gente vai precisar acompanhar regularmente, semanalmente, a situação da pessoa, conforme ela vai se sentindo, conforme ela vai estando. Ela e a família. É interessante essa dinâmica do atendimento fraterno para pessoas, obviamente, de outras religiões, né? Porque Kardec diz lá, salvo engano, no Livro dos Médiuns, os nossos processos não devem avexar os católicos espíritas, os evangélicos espíritas e por aí vai. É interessante isso. Agora que eu tenho um pouco mais complexa, considerando o momento social, aí a gente abre um parênteses, né? Transição planetária, onde o nosso modelo de educação é direcionado a uma competição contínua, a um individualismo, etc. Qual a competência humana que a casa espírita deve priorizar, ou melhor, deve fomentar para auxiliar o não surgimento da ideia suicidária? Você citou, doutor, muito o trabalho, mas o trabalho é uma postura como um todo. O Eduardo citou o autoconhecimento, mas o autoconhecimento é um processo muito longo. E o que a gente tem, enquanto casa espírita, para utilizar como ferramenta nos momentos punjantes de emergência, sobretudo nos acontecimentos de acolhimento fraterno? Não tem a regra, pode ficar à vontade. O que eu vejo, por exemplo, na parte do modelo educacional, dessa competição de estudo, a gente sabe que a espiritualidade já vem encarnando ondas de espíritos aqui já há muito tempo. E muitos dos espíritos que estão encarnando aqui, eles já não estão mais adequados a essa competitividade. Eles têm dificuldade de se ajustar nesses modelos educacionais que a gente tem hoje. Isso a gente tem percebido.
Só que a nossa escola, não só aqui, como em todos os outros lugares, ainda não está adaptada para receber esses espíritos que estão vindo, estão encarnando aqui. Então, eles têm muita dificuldade, às vezes, de convivência, de estar ali, tentar entender como o filho funciona para poder ajudar ele naquela situação. Então, por exemplo, são espíritos que não gostam de jogos de competição, de violência, de nada disso. Gostam de coisas colaborativas. E a gente tem encontrado muitas dessas crianças que já têm uma visão espiritual um pouquinho mais elevada. E elas não estão se adequando a esse modelo que está aqui hoje. E a gente tem que poder ajudar, que são as famosas crianças índigo, cristal, que estão chegando aí e têm encarnado também. Não sei se foi esse direcionamento que pediram para nível de criança, mas a gente tem essa diferença. Não, o direcionamento não é só para criança. O direcionamento é, quando eu digo educação, vamos imaginar aqui um jovem, eu tenho que falar que é jovem de 30 anos, porque eu já passei, de 30 anos com seus desafios sociais e que sofreu todo esse processo de competição, individualismo, etc. O que a gente fomenta ali para que isso diminua, para que essa ideação suicida, se calhar, nem chegue? Porque as frustrações da vida são inevitáveis em um momento encarnatório. Como é que isso funciona? Ou qual é a melhor sugestão para um contexto de atendimento? É assim, a questão que você colocou, que eu percebi na primeira que você colocou, qual a competência? Exato. Tá? Como se fosse uma só. Na minha forma de ver, eu não acho que é uma só. Tá? É um complexo, tá? É um grupo de competências que se poderá ter no sentido de auxiliar. Como foi mencionado aí, se a pessoa agrava, está num risco de uma crise, de um surto, né? Automaticamente, o que a família ou a própria pessoa poderá fazer? Recorrer à assistência médica, né? O que diante disso um profissional faz? Troca a medicação, aumenta o medicamento e, se for necessário, até interna, tá? E dá o devido seguimento, né? Isso no campo da assistência médica. No campo, em termos de competência e em termos de assistência, o que nós podemos fazer a nível de casa espírita? Tá? O próprio pedido de auxílio dos benfeitores espirituais. Se tem alguma orientação adicional àquele caso, né? Se podemos envolvê-los em nossas preces, em nossas orações, se for o caso, aplicação de passe com maior regularidade, tá? Numa situação dessa, nós podemos. E em relação à questão da competência, né? Vamos dizer, no caso da criança, a casa espírita tem um recurso maravilhoso e fantástico que se chama evangelização espírita, tá? Hoje, os evangelizadores, tá? Ou aqueles que coordenam grupos de jovens, naturalmente deverão estar conscientes e integrados de que isso é uma realidade. A criança, o jovem chega assim. Então, o que nós vamos fazer? Trabalhar com eles essa temática de valorização da vida, do reconhecimento da presença de Deus em nossa vida, do jovem, diante de tanto apelo para a droga-adição, de tanto apelo para um mundo de desafios, poder lhe dizer o que ele quer fazer da vida dele, qual o objetivo da vida dele. Há muitos recursos em termos de competência. Tá? Depois, nós temos o atendimento fraterno, a aplicação do passe, todos os demais recursos que a assistência espiritual pode permitir. Os benfeitores espirituais, eles conhecem muito das nossas lutas e das lutas daqueles que nos buscam. Às vezes, né, a pessoa tem o mérito, a pessoa precisa de um auxílio de última hora. Os amigos espirituais vêm, comparecem, dão as devidas orientações naquele tipo de assistência. Então, não vejo como uma competência só. O trabalho é uma delas, o autoconhecimento é uma delas, né? Uma pessoa num estado grave, ela não vai ter condição ainda de poder se doar ao próximo. Ela não está doando nem a si mesma. Uma pessoa que às vezes tem dificuldade de concentrar a atenção, que tem dificuldade de ler livros, que tem dificuldade de perceber as coisas, vai ter dificuldade em angariar autoconhecimento, né? Mas tudo é gradativo,
Tudo é gradual. Na fase em que está menos bem, recorrer a esses recursos. Numa fase que já está melhor, trabalhar na prevenção. Trabalhar na prevenção. A grande questão é que às vezes a gente, depois que passa daquela fase mais crítica, as pessoas acham-se já boas ou curadas e abandonam, e deixam, né? É muito frequente as pessoas voltando à casa espírita e falam assim, estou igual. Tem quanto tempo que teve aqui? Tem 5 anos. Tem 3 anos. Né? Então a gente vai, como o nosso trabalho, nosso processo não é fazer julgamento, é assistir quem aparece, a gente atende igual, da mesma forma, dando a oportunidade dessa criatura se instruir e se amparar. Eu tô lá toda semana, tô igual, toda semana, tô igual, toda quarta, né? Sim. Enquanto não mudar, nada vai mudar, né? Sim. Pode se afastar o tempo que for, os problemas são os mesmos. Sim, eu só quero dizer uma coisa que é termos ciente que não é o mundo que está a mudar, somos nós que estamos a mudar, e o mundo está a mudar porque nós estamos a mudar. E então justificar também que nós estamos assim porque o mundo está a mudar é não nos perceber no mundo onde fomos colocados para termos a oportunidade de evoluir e de nos transformarmos. Nós fomos colocados aqui e neste momento com um propósito, não porque somos vítimas, mas sim porque estamos a ter a oportunidade de fazer parte do momento da transição, de vivermos estas crises, de refletirmos, como falávamos ao longo das palestras, quem somos, para onde vamos, e aqueles que decidem e que se encontram, melhor, aqueles que se encontram perdidos no meio da crise, em que o modelo antigo não serve e que o novo nem têm, o Espiritismo pode ser a tal linha que os pode conduzir num sentido. Mas se for à casa espírita e ao fim de algum tempo perceber que não é por ali o caminho, já valeu a pena, porque já começamos a excluir um e vamos procurar outro. E até aqui nós podemos também ajudar. Mas percebamos que aquilo que está a acontecer ao mundo é resultado da transformação individual de cada um. E nós não somos vítimas desse processo de transformação. Nós estamos no sítio certo, no momento certo, na encarnação certa, para vivenciarmos este momento de transição. A gente seguindo aqui para a última pergunta e puxando o gancho que o Ivo levantou desse processo de transição planetária do mundo íntimo, né? do planeta eu, e considerando que o suicídio não é hereditário, e considerando o caso que o senhor trouxe da Ivone, da senhora Ivone, o suicida dessa vida pode estar repetindo o mesmo ato de uma vida passada. O que fazer para romper essa rotina de encarnações? Ou seja, aquela saída oportuna ou aquela saída facilitada, que a primeira ideia vem do suicídio, possa ser diminuída e o indivíduo possa dar fim saudável à sua encarnação. O que eu posso falar a respeito disso? Que às vezes essas pessoas reencarnam em famílias com outros suicidas também. E a gente repara por afinidade. Quem fala muito isso é o Manuel Filomeno de Miranda. O mesmo acontece com as pessoas alcoólatras, com pessoas que têm cancro no mesmo núcleo familiar, elas se agrupam por afinidade. E o objetivo delas estarem juntos é que uma possa auxiliar a outra a superar esses atos que foram produzidos no passado. Então, elas são colocadas à prova dessa situação para que uma possa auxiliar e que elas possam vencer juntos. Nem sempre isso acontece, mas o objetivo é esse, para que elas parem de repetir o mesmo processo que já vem repetindo antes. E quando isso não acontece, aí já chega no processo expiatório mais duro, onde ela vem em uma situação totalmente contida, onde ela não consegue mais tirar a própria vida. Quando ela não consegue, depois de várias tentativas, mudar esse padrão, ela vem em uma situação de contenção. Essa seria a última pergunta mesmo nossa aqui, então. Nessa questão que quando a pessoa, o espírito reencarna, né? Que ele se comprometeu com o suicídio e reencarna, mais ou menos o caso da Ivone Pereira, quando ela descreve que a vida inteira ela sofreu de depressão nervosa, só vindo a melhorar
quando o livro foi editado, as pessoas foram beneficiadas, desistiram de se suicidar e escreviam para ela agradecendo, aquela gratidão, aquilo foi lhe aliviando, tá? Mas vale citar aqui, às vezes, as marcas, os registros de suicídio anterior, às vezes ficam como se fosse um freio, um determinado freio, tá? Para nos bloquear, para não repetirmos o mesmo erro. No caso, eu citei o caso da Ivone aqui, né, que ela disse isso numa entrevista, pode ser enquadrado assim, mas existem pessoas que elas levam uma vida inteira, nunca deram sinais ou indícios, tá? Chegam numa determinada idade, chegam numa determinada vicissitude, num determinado momento da vida, em que aquilo aparece como se fosse a única solução do seu caminho. Muitas das vezes é o quê? Foi suicida numa reencarnação anterior. Quando atinge a idade próxima de que se comprometeu no passado, o gatilho aparece. E a pessoa, às vezes, surge inesperadamente com aquele processo, naquela determinada idade, diante daquele determinado problema. Essa situação pode acontecer. Numa situação como essa, como qualquer situação de crise, de surto, a pessoa precisa ser atendida medicamente, clinicamente e atendida espiritualmente, né? E isso é uma oportunidade da gente ver que, às vezes, quando a gente trabalha a questão do autoconhecimento, né, que foi já aqui mencionado, a gente vê que nós temos tendências ou inclinações em que a gente olha para a gente e diz assim, não sei de onde que isso surgiu na minha cabeça. Não sei de onde que eu tirei isso. Meu pai não é assim, minha mãe não é assim, meus irmãos não são assim. Na minha família todo mundo pensa o contrário, não sei porque que eu sou assim. Que você é um espírito imortal. Tá? Você reencarnou, você voltou com toda essa gama de características, tudo registrado no perispírito, no psiquismo. Atinge uma situação qualquer, tá? E aquilo aciona. Daí a importância de trabalho preventivo, de quê? De trabalho no bem, autoconhecimento, serviço ao próximo. Você não sabe o que ainda está por vir, tá? O que está por vir, que quando apareça, que quando venha, que encontre as suas mãos ocupadas no trabalho redentor, que ocupe o seu tempo ocupado no trabalho nobre. E que você não se surpreenda dizendo assim, logo eu que faço tanta caridade foi me acontecer isso. Ainda bem que você faz tanta caridade e apareceu isso. Você imagina se você tivesse desocupado. Eu só acrescentaria uma coisa simples, que é, nós temos que perceber que há um planeamento reencarnatório e nós somos trabalhados aquilo que vamos fazendo ou que nos propomos fazer com maior ou menor autonomia, com maior ou menor poder de decisão, mas temos algumas ideias traçadas daquilo que nos propomos. E Deus coloca-nos sempre alguém que nos auxilia, alguém que nos acompanha, seja um familiar, um amigo, que até se pode propor a acompanhar-nos nesta existência, dizer assim, eu nos momentos difíceis eu vou estar ali contigo, eu vou estar ali a apoiar. E eu tenho esta imagem, se calhar romantizada, que todos nós que passamos por momentos difíceis na nossa vida, de doença, tentativa de suicídio, há sempre alguém que Deus coloca ao nosso lado, na nossa família, nos nossos amigos, nos nossos colegas de trabalho, que nos vai apoiar, que nos vai ajudar, que nos vai orientar numa conversa para um centro espírita, para um psicólogo, para um psiquiatra, e que isso vai desencadear todo um trabalho. E nós seremos aí livres de escolher ir ou não ir. Só que o que acontece hoje é o que muitos nutricionistas dizem. Eu acho engraçada a expressão que eles agora usam, que muitos nutricionistas se vão demitir da profissão porque hoje em dia ninguém quer emagrecer. Hoje toda a gente quer ser emagrecido. E então vão e dizem, eu quero fazer dieta, mas não abdico disto, àquela hora como aquilo, mas tenho que emagrecer. Então também temos muita gente que procura a casa espírita, que não quer ir, que não pode frequentar, porque tem vergonha, porque não tem tempo, porque não quer, mas tem que resolver um problema. E é aqui que nós, enquanto casa espírita, temos que ser muito transparentes com as pessoas.
Nós não vamos ser a solução, nós vamos ser parte da solução, se assim for permitido. E, portanto, esta relação de compromisso da casa com as pessoas é o atendimento, a disponibilidade, a orientação, mas a pessoa tem que assumir um compromisso consigo e com a sua existência. E enquanto isso não acontecer, o caminho não será feito. Não por ausência de resposta da casa espírita, não pela esposa, o marido, o filho ser um mau companheiro ou um mau familiar, mas simplesmente porque a pessoa ainda não assumiu que realmente quer fazer algo diferente. E a dificuldade maior é fazer o quê? E quando não encontram esta resposta, poder-se imaginar noutro vazio, perdidos, sem orientação, faz-los manter confortáveis no seu canto, no mundo da vitimização, onde toda a gente nos cerca por pena para tentar com que nada aconteça e vamos tendo alguma da atenção. Mas isso não chega, e esse não é o caminho. E, portanto, o autoconhecimento é importante e a Casa Espírita acho que pode exatamente, Rodolfo, não é só o Setembro Amarelo. É o Setembro Amarelo, enquanto atividade, enquanto mês de lembrança, mas todos os meses termos temas que mostrem às pessoas e que falem às pessoas sobre esta necessidade de autoconhecimento, da necessidade de transformação do livre-arbítrio, do que é isto da vida espiritual, o que é isto da reencarnação, o que é isto de problema versus responsabilidade. Conseguimos perceber quando alguma coisa difícil nos acontece na vida, deixamos de ver como um problema, mas sim como uma oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor e de conseguirmos seguir o nosso caminho. E outra coisa importante, que isto para os espíritas, é que somos iguais às pessoas, como diz a minha irmã. E, portanto, comparar-nos com Bezerra, comparar-nos com espíritos evoluídos, não é o caminho quando estamos deprimidos. Nós temos sempre esta tendência, quando estamos mal, comparamos com os melhores. E quando alguém brilha mais do que nós, isso faz-nos confusão. Mas quando alguém brilha mais do que nós devemos ficar contentes que alguém brilha e percebermos que aquela luz que brilha naquele ser, um dia também pode brilhar dentro de nós, também podemos ser nós a brilhar, porque somos filhos do mesmo Pai. E da mesma oportunidade que foi dada àquele, também foi, e se calhar já está a ser dada a nós, e não a estamos a aproveitar, ou simplesmente ainda não é o momento. Mas a luz que brilha nos outros, um dia, tenho a certeza, que também vai brilhar em nós. Meus caros, então, antes da prece de encerramento, a gente tem uma poetisa no grupo, que é a Dona Aparecida. Ela fez um poema para nós aqui hoje, e depois dela, o seu Arley faz a prece de encerramento para nós, por gentileza. Eu agradeço, mas de poetisa eu não tenho nada, sabe? Eu falo que eu faço meus rabiscos. Assim como Judas, de alma estraçalhada, resolveu fazer a sua partida antecipada, ainda muitos repetem o mesmo ato, com a noção errada do fato, tentando a sua dor exterminar sem o intuito de se matar. Muitos dos nossos foram assim embora, sem saber o que nós sabemos agora. Não tinham o devido esclarecimento, portanto foi outro o seu comprometimento. Alguns se foram sem a nossa atenção. Não ouvimos o seu grito silencioso, nem oferecemos o abraço caloroso. Mas não era má nossa intenção, apenas não tínhamos esta orientação. Bem disse o mestre, muito será pedido a quem muito foi dado. Então não há culpado, apenas será convocado a refazer o trabalho inacabado. Agora, com o Setembro Amarelo, reconhecemos o nosso contributo singelo. Prevenção não só durante o setembro, mas de janeiro a dezembro. E de laço amarelo ao peito, agarramos a causa com todo o respeito pelo familiar, pelo amigo, conhecido ou desconhecido, cuja necessidade é ser ouvido. Propomos estar atentos a todos que passam por tormentos, e esta comunidade unida propõe-se a lutar pela vida, envolvendo todos com amor, reconhecendo que cada qual tem seu valor,
convocando o aflito e o sofredor a desabafar a fim de arranjar saída antes de desabar. A ECA, a nossa gratidão por investir nesta prevenção. Aos palestrantes, o nosso agradecimento por todos os ensinamentos. Aos que perderam um ente querido por antecipação, sofrer não é a solução. O conforto é muito amor e muito perdão. Aos suicidas, muita luz para receber os mensageiros de Jesus. E com o Pai, assumimos o compromisso de nunca deixar esse trabalho omisso.